vai, se liga aí, os verdadeiros guerreiros estão aqui. Eu era um moleque muito levado, cheio de energia, né? Minha mãe não conseguia dar jeito em mim. E ela ficou sabendo que tinha um professor de judô, que já era mais velho, que era mais duro, sabe? Que disciplinava a galera. Esse professor Emílio Moreira, Sensei Emílio Moreira, lá no Maranhão. E aos 6 anos eu entrei no judô lá com ele. E aí, tanto que eu fiquei sendo aluno dele até os 18, 19 anos, que foi quando eu migrei pro MMA. Mas minha trajetória na arte marcial começou no judô. No início a gente não entende tanto, né? No início, assim, até meus 10, 11, 12 anos, a gente não entende tanto o quanto o judô tá ajudando a gente, né? Hoje eu consigo ver o quanto o judô me ajudou nisso aí, né? Na disciplina, né? Em chegar no horário, em ser organizado com as coisas, organizado até na hora de deixar o chinelo ali no canto do tatame, né? De não deixar ele bagunçado, organizar as roupas para viagem, eu fiz muitas viagens pelo judô, então eu sempre fui meio metódico, organizando tudo, e eu acho que o judô me ajudou muito nisso aí, né? Na verdade, foi uma competição de judô e eu perdi por armlock numa seletiva dessa pra ir pra Europa, né? E aí o meu sensei chegou pra mim e falou assim, ó, tu vai começar a treinar jiu-jitsu e tu só vai treinar judô se tu treinar jiu-jitsu antes. E aí eu entrei no jiu-jitsu, no início eu odiava, né, porque eu fazia meio que obrigado. Depois comecei a gostar, comecei a levar jeito, ganhar uns campeonatos. E aí depois entrei na parte do kickboxing, no Muay Thai, fiz uns 3 meses ali de aula, já fiz minha primeira luta de kickboxing, com 3 meses de aula. E aí, pô, eu consegui um nocaute no segundo round, nocauteei. E aí aquela foi a hora que eu, caraca, que sensação irada, eu quero sentir isso pro resto da minha vida. E aí foi quando eu comecei a fazer a transição para MMA, porque eu sabia que no Muay Thai Kickboxing eu não ia poder conseguir usar meu judô do jeito que eu queria, né? Então, no MMA eu já consigo colocar meu judô em prática, o jiu-jitsu em prática, né? O grappling, que é a minha arte mãe. Mas, pô, gosto muito de todas as áreas. Cara, na verdade, assim, por isso que o apelido é The Natural, né? Que onde tiver é natural pra mim, né? Então, assim, hoje em dia eu não me considero nem um grappler, nem um striker. Apesar de todo mundo do UFC me considerar um grappler, porque eles só viram minhas apresentações colocando pro chão, usando jiu-jitsu, né? Passei muito tempo treinando com o Denver. Mas eu gosto muito da parte de pé, cara. Eu estudo muito a parte de pé, eu virei canhoto, assistindo alguns caras que são canhotos. Mas eu costumo gostar de levar a luta aonde o meu adversário não quer lutar. Eu não sou muito orgulhoso assim, vou só sair na mão, vou só isso. Eu acho que o mais importante é ter estratégia ali pra vitória, cara. Eu encaro a luta muito como um jogo de xadrez ali. Tanto que minhas lutas, eu quase não tomo soco na cara, porque eu também não mergulho no escuro, né? Eu gosto de calcular certinho, eu gosto de estudar muito o cara que eu vou lutar. Igual você falou com relação ao padrão, né? Eu consigo estudar todas as lutas do cara e perceber alguns padrões, alguns gatilhos que ele tem, e na hora da luta eu consigo identificar todos, então é muito mais difícil ele conseguir me acertar, porque parece que eu já vejo tudo ali. Claro que sempre tem as surpresas, né? Por isso que o MMA é um esporte tão apaixonante, né? Tem as surpresas ali, o inesperado, mas se a gente conseguir estudar, calcular certinho ali tudo que o cara faz, né? Eu acho que a gente corre cada vez menos risco nesse esporte. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de identificar, o padrão comportamental. E aí quando você vê fugindo do padrão ali, você nota que tem alguma coisa errada, alguma coisa diferente. Pô, esse cara tá nervoso, esse cara não tá. Eu costumo gostar de olhar também as encaradas, as entrevistas, pra entender como ele sempre agiu. E na hora que ele vai lutar comigo, como que ele tá agindo agora. Se ele tá fugindo do padrão dele, ou ele quer armar uma armadilha ali pra mim. Muito dificilmente os caras estão pensando assim, ou ele tá muito nervoso, ou ele tá não confiante, né? Então, identificar padrões eu acho que é a minha maior qualidade aí no meio da luta. Cara, quando eu era mais novo, eu tinha muito medo de confronto. Até hoje eu tenho medo. Eu, antes de lutar, igual o Poatan, igual todos esses caras, eu sinto bastante medo, né? Mas eu passei a encarar esse medo de uma maneira diferente, né? Porque o medo, eu acho que ou ele te congela ou ele te potencializa. E a maneira como você olha ele é como ele vai te olhar também. Então eu encaro o medo como um potencializador. Vou estar mais rápido, mais forte, mais atento. Mas voltando a falar, eu sempre tive muito medo do confronto. E assim, cara, confronto de um cara chegar pra mim assim, vamos sair na porrada, eu falar não, na frente de todo mundo me zoar e tal. Então eu cresci com isso. E eu cresci achando que isso era uma coisa ruim. E entrei na luta pra provar pra mim mesmo que eu não sou esse moleque medroso, na verdade. E eu lembro o Mota, um treinador, ele me libertou com isso, cara. E ele falou um negócio pra mim, falou assim, Caio, você consegue enxergar aquele menino que fugia das lutas? Eu falei, consigo. E ele falou assim, cara, chega nesse moleque, dá um abraço nele e agradece ele. Porque ele que te fez chegar aqui, te fez ser o jogador que você é hoje. Então eu comecei a ver de uma maneira diferente. Eu comecei a ver aquele moleque como um moleque vencedor. Foi ele que fez eu chegar no moleque que eu sou hoje. Então eu agradeci, eu
dei um abraço nele, falei que estava tudo bem. Isso me fortaleceu de uma maneira incrível, tanto que eu fiz essa tatuagem, espírito livre. É justamente como eu me sinto antes de lutar. Eu não penso em nada, eu sinto um vazio muito grande. Eu sou livre de qualquer tipo de julgamento, tanto em mim quanto no meu adversário. Eu só penso na minha estratégia, no que eu tenho que fazer, em todo o treinamento árduo que eu passei, enquanto eu mereço estar ali. E isso me fortalece, cara. Isso ser um espírito livre dentro do octógono me fortalece bastante. Eu acho que não tem nada mais importante do que a vitória, o resultado final. Infelizmente, esse que é a música que o nosso esporte toca, e é a música que a gente tem que dançar, é exatamente isso. Não adianta reclamar, não adianta chegar depois de perder uma luta e dizer não, mas eu fiz um lutão e tal. Acaba não importando tanto, né? Como você falou, é um esporte injusto. Quando você perde, você dá 3 passos para trás, quando você ganha, você dá um só para frente. Então, tem muito disso, a gente tem que aprender a dançar conforme a música. Eu acho que em parte sim, em parte não, né? Eu acho que nunca dá para chegar lá e dizer que está 100% preparado. Eu acho que tem todo um trabalho mental, além de técnico, que tem que ser feito com o atleta. O atleta tem que ser compromissado com a verdade. Às vezes o cara luta aqui no MMA Nacional, tem 4, 5 vitórias seguidas e acha que já está pronto para os grandes palcos. Mas depende muito de quais adversários você venceu, de como você construiu sua carreira, como foi sua escada, né, pegando adversários cada vez mais duros. Eu vejo muita gente saindo para fora do Brasil para lutar em contender ou eventos de fora, tendo lutado só com caras que não correspondem ao nível deles, sabe? Tem muito esse lance da escadinha que os caras estão construindo no MMA Nacional. Eu acho que isso desprepara os atletas, né? Eles chegam com uma certa expectativa, na hora que vê que o nível é diferente, acaba se frustrando e perdendo a luta na luta mais importante da carreira. Então eu acho que os eventos nacionais aqui preparam sim, a gente tem muito lutador de qualidade, a gente tem muito lutador bom. Eu acho que os seus desafios têm que ir aumentando conforme sua carreira vai subindo ali. Pô, você começou mais devagar, pega um ali, outro ali, isso começa a aumentar o seu desafio. Isso faz você se sentir mais confiante, você se sentir mais pronto, né? Eu tenho a minha carreira como exemplo. Acho que um cara só que eu peguei que tem um cartel negativo, todos os outros com cartel positivo, mas em poucos momentos eu me arrisquei tanto de eu ter 2 lutas e pegar um cara com 7, 8 lutas. Eu acho que as coisas têm que ser subindo gradativamente. A minha última luta no Brasil, eu tava já 7-1 e eu peguei um cara que tava invicto 7-0, dominando o cenário nacional. E isso foi um desafio muito bom que me fez me sentir pronto e merecedor do que eu tava ali, né? Eu costumo falar que quando o cara entra no octógono é onde a verdade vem. Nessa hora que a verdade vem, a pessoa mesmo fica se guerreando na mente dela. Pô, mas eu não lutei com um cara tão bom quanto esse. Pô, eu não fiz o que eu devia ter feito, sabe? Então eu acho que quando eu cheguei lá para lutar o contender, eu sabia que eu estava preparado. Antes da luta que eu peguei o invicto, eu peguei um cara que estava 5-0, depois eu peguei esse cara que já estava 7-0 invicto. Então isso me fez preparar. Isso fez eu estar confiante para chegar lá e falar assim, não, eu mereço essa vitória. Na hora que eu subi, a verdade veio e eu falei, eu fiz tudo necessário para estar aqui e eu mereço estar aqui. Eu acho que isso é o mais importante. Na verdade, assim, isso foi na verdade é muito mais que uma equipe, né? Uma ideia, assim, né? Que foi criada através de eu e meu treinador, eu e o Pablo, né? Eu sempre gostei muito de estudar a luta, o Pablo também sempre foi um estudioso da luta, né? O Pablo Sucupira. E a gente notou que, cara, a gente vivia isso, sabe? Tipo, estudar a luta, olhar a luta o tempo todo, pô, a posição da cabeça, como gerar mais potência no golpe, o que era melhor para fazer contra um cara destro, o que é melhor contra um cara canhoto, os posicionamentos, que é melhor para um, que é melhor para outro. E a gente foi começando a estudar isso aí, entrar nesse mundo assim de uma maneira muito firme. E aí no próprio Future MMA, eu tinha dado uma entrevista falando sobre estudar para lutar, né? O quanto era importante o lutador estudar o adversário que ia lutar também. E aí o comentarista do Future, ele falou, pô, o Caio é um fight nerd. E aí a gente, pô, tá aí um nome legal, acho que vamos pegar isso aí. Aí pegou, a gente colocou, e aí pô, o Pablo desenvolveu o logomarca, fez todo o desenvolvimento da equipe, da ideia da equipe, eu consegui levar o nome da equipe nos lugares mais altos, né? Chegamos no Contender, depois no UFC, falando sobre os fight nerds, né? E é muito mais um conceito, cara, na verdade, né? Um conceito de que o lutador não é só aquele cara brucutu que não sabe falar, que só sabe lutar, que não estudou, que não teve oportunidade na vida, não. A gente escolheu ser lutador, a gente quis isso, a gente se dedica para isso, estuda a luta o tempo inteiro, vive a arte marcial, usa a arte marcial como instrumento de evolução pessoal. E o nerd é aquele cara que todo dono de empresa quer ter na empresa dele, cara. É aquele cara inteligente, que sempre entrega as coisas na hora certa, que não erra. Então a gente está colocando o nome dos nerds no lugar mais alto aí do mundo.
The Fight, se liga aí, os verdadeiros guerreiros estão aqui.